Muito bem, então, hoje nós vamos falar em um pequeno vídeo um tema que é um tanto quanto sensível. Vamos falar sobre a questão do suicídio, né? Será que o suicida pode ser salvo? Será que o suicídio é condenação inevitável? Vamos falar um pouco sobre ele, baseando então num vídeo que nós vamos assistir, que é um ministro adventista falando sobre o tema. Vamos ver. Todos aqueles que cometem suicídio estão perdidos. Porque o mandamento diz não matarás, e quem se suicidou está se matando, cometeu a quebra de um mandamento, então está perdido, não tem salvação para quem se matou. O que eu digo para você? Muito cuidado em dar qualquer veredito de salvação ou perdição para as pessoas, porque esse não é o nosso papel. Primeiro ponto, não cabe a mim dizer quem está salvo e quem está perdido. Segundo ponto, quanto tempo uma pessoa precisa para se arrepender? Quanto tempo? Uma fração de segundo resolve? E se aquela pessoa que se matou se arrependeu numa fração de segundo? E aí? Então você não pode dar veredito nenhum. Outro ponto que precisamos considerar: a Bíblia não fala em lugar nenhum que quem se suicida está perdido. Não existe nenhum versículo bíblico categórico: quem se matou perdeu a salvação. Eu entendo que Deus vai nos julgar, não apenas pelo ato em si, mas o que levou a cometer o ato. E muitas pessoas cometem o ato do suicídio porque estavam muito doentes. Se alguém tem pensamentos suicidas, por favor, procure ajuda. Tem saída para você, tem solução. Não fique sofrendo e não faça uma loucura contra a sua própria vida. Pois bem, então nós temos aqui 3 argumentos, né? A síntese desse vídeo são 3 argumentos. O objetivo não é criticar o ministro, não é falar sobre ele, mas sim o que ele falou. Então ele deu 3 argumentos sobre o fato de que não podemos dizer que um suicida ele está perdido. Quais são os argumentos? O primeiro dele é que nós não podemos dar veredito de salvação ou perdição, né? Que não é nosso papel. O segundo, a questão do arrependimento em 1/1000 de segundo, uma fração de segundo, né? E o terceiro é que não existe um versículo categórico na Bíblia que fala sobre a perdição para um suicida, né? Então vamos lá. Quando nós pensamos esse assunto, nós temos que entender que é preciso separar a questão emocional, né, dada a circunstância, da questão racional. Nós vamos discutir o assunto de forma racional e deixar a emoção de lado, deixar o romantismo de lado, porque essa percepção de interpretar as coisas com base naquilo que nós sentimos em relação a elas já pode comprometer a nossa compreensão. Então o objetivo aqui não é, analisar um caso específico de suicídio e aí envolver-se emocionalmente com isso e aí então tentar trazer um veredito, porque geralmente nós temos essa tendência, né, em pontos críticos e sensíveis como esse nós temos essa tendência, né, ou achar que quando o veredito, quando a interpretação não vai de acordo com o nosso sentimento, a pessoa então é insensível, né, falta de empatia, né, é cruel, né, ou sei lá, não tem misericórdia. Há muito desse tipo de interpretação quando se fala especificamente sobre esse tema do suicídio. Então, deixando de lado todas as questões emocionais que envolvem uma situação dessas, nós vamos analisá-la. Então, a questão do veredito, né? Ele disse que não cabe a nós veredito de salvação ou de perdição. Não cabe a nós, porém, a Bíblia, ela deixa bem claro em muitos aspectos, né, quem será salvo e quem não será salvo, né? No sentido de os comportamentos e as ações das pessoas que vão acabar indo para o inferno, né? Você pega, por exemplo, as listas em Apocalipse que fala, ficarão de fora, né? Que foram lançados no lago de fogo, e aí você vê os homicidas, né? Você tem uma lista de pessoas, né? E interessante que não serão os pecados das pessoas que serão lançados no inferno, serão pessoas, né? E é justamente pelo fato dessa condenação ser extrema é que nós temos essa predisposição em não querer aceitar que no final das contas pessoas foram, estão sendo e continuarão sendo até o final lançadas no inferno. As pessoas estão indo para lá, né? E é o comportamento delas que dita essa condição, né? É a rejeição delas, em muitos casos, do evangelho. Tá? Então partimos desse princípio, pessoas estão indo para o inferno, então a gente não vai
analisar as questões. Um homicida vai para o inferno. Alguém pode pensar assim, tá, mas o homicida matou alguém, então até mesmo seria justificável. Não, é uma pessoa como qualquer outra que também está sendo condenada. Tá? Então, essa empatia deveria ser para todas as circunstâncias, não somente para um público específico, como se nós criássemos níveis de maldade no ser humano. Então, o camarada que é um assassino confesso, ele então indo para o inferno não me causa nenhum tipo de sensibilidade. O pedófilo que está indo para o inferno, então não me causa nenhum tipo de sensibilidade, porque ele é pior que os outros. Em tese, acerca da condenação, é a mesma coisa. Só o tipo de pecado é diferente, né? O tipo de pecado é diferente, mas o local em que vai é o mesmo, tá? Então vamos lá. Veredito de salvação e perdição. Então a Bíblia, ela deixa claro comportamentos que vão levar as pessoas para o inferno. Ok, mas podemos até concordar que no final das contas nós não temos como saber quem de fato foi e quem não foi. Porém, nós temos como ter uma plena compreensão daqueles que foram e daqueles que não foram, tá? Ou não irão. O arrependimento na questão de fração de segundo, né? Ele disse, quanto tempo precisa para alguém se arrepender? Uma fração de segundos? Então, e essa é uma justificativa que é um argumento que é utilizado em outras circunstâncias também, para os desviados, por exemplo. Mas o camarada saiu da igreja, se envolveu num acidente, aí, sabe, aquela relutância de dizer, não, mas essa pessoa morreu fora dos caminhos do Senhor, ela se perdeu. Aí alguém tem aquela, não, mas talvez, quem sabe, um segundo antes, né? A gente fica, que é justamente essa nossa sensibilidade com a questão e não querer que a pessoa tenha tido essa condenação terrível, né? Então, será que, só que eu penso assim, irmãos, que na fala, pelo menos desse rapaz aí, desse ministro, há uma compreensão equivocada acerca do arrependimento, né? Porque o arrependimento, ele não acontece de forma espontânea, né? Não acontece de forma espontânea. A salvação, ela começa, ela se inicia e ela termina em Deus. A salvação, ela não parte do ser humano, né? Ela não inicia-se no ser humano. Então, o próprio arrependimento, ele só vem e só é possível pela ação do próprio Deus. Então, o arrependimento espontâneo, com base em alguém que está distante de Deus, é muito difícil. É muito difícil, esse arrependimento espontâneo. E outra coisa, existe uma diferença entre o arrependimento e o desespero natural de alguém que está sofrendo as consequências terríveis de um ato terrível, né? É o desespero de não querer, né? Se arrepende do que está sentindo, da condição em que se colocou, mas não é um arrependimento salvífico na pessoa de Cristo, na compreensão de Jesus como suficiente Salvador. Então, é bem complexa essa questão do arrependimento num milésimo de segundo ou numa fração de segundo. A probabilidade disso acontecer é extremamente baixa. Não é nula, não é impossível, porém é extremamente baixa. Então, fica muito difícil de você trabalhar com essa possibilidade, né? Porque a Bíblia, ela é bem clara acerca daqueles que têm plenas faculdades, né? Plenas circunstâncias ou possibilidades de servir ao Senhor da forma como deve ser, entregar-se ao Senhor, ir ao batismo, né, se tornar um cristão. Aí as pessoas que rejeitam esse chamado, que estão perdidas, né, e por si só não conseguem ir a Deus, é preciso de uma ação extraordinária do Espírito Santo, essas pessoas se colocam em situações, né, e acabam entrando por esse caminho da depressão profunda, que é uma opressão maligna também, e aí acabam indo às últimas consequências. E você imaginar a possibilidade que nessas circunstâncias a pessoa, depois de atentar contra a própria vida, ter a percepção, a iluminação e o arrependimento salvífico, é muito difícil. É muito difícil. É praticamente impossível. Não é impossível, mas é praticamente impossível. Por que a gente tem que dizer isso? Porque se nós criarmos essas possibilidades, né, para além da improbabilidade delas, a gente pode até mesmo trabalhar com a ideia de que, né, então o cara que está ali querendo se matar, se ele não conseguir, fica tranquilo que vai ter uma chance de salvação.
né? Ou o camarada que está com esses pensamentos, não, mas peraí, talvez, quem sabe, né? Pode ser que desista. Então aí é complicado, né? Não é um estímulo a esse comportamento, mas é um certo abrandamento da situação, né? Tipo assim, não, tá nesse estado terrível, de boa, né? Qualquer momento Deus pode te salvar, qualquer momento Deus pode intervir e pode gerar em ti o arrependimento salvífico e você vai ser salvo nessas circunstâncias. Só que aí, meus queridos, aí nós teríamos um problema na questão soteriológica. Porque se Deus faz com um, tem que fazer com todos. Porque se Deus não faz com todos, então ele está fazendo acepção de pessoas. Aí nós entraríamos na predestinação calvinista, queira ou não queira, né? Ou Deus oferece a salvação a todos, né? E aí salva a todos antes deles irem efetivamente para a perdição, ou ele deixa que as pessoas vão para a perdição. E qual que é a opção que está de fato acontecendo? As pessoas estão indo para a perdição. Deus não está salvando todos, né? Por quê? Porque as pessoas deliberadamente se afastaram de Deus e rejeitaram todos os chamados, né? O evangelho precisa ser pregado e está sendo pregado, o evangelho está muito bem difundido, as pessoas têm rejeitado deliberadamente, a vida delas tem entrado em estado caótico e terrível, e as consequências dessa rejeição deliberada as leva para onde elas estão, né? E aí efetivamente elas morrem sem salvação, né? O terceiro ponto, ele disse que não há um versículo categórico. Pois é, só que nós não precisamos de um versículo categórico, porque nem tudo, por exemplo, é pecado fumar maconha, mas não há um versículo categórico dizendo que não pode fumar maconha. E aí? Então não é mais pecado? Entende? Essa ideia de que precisa ter um versículo categórico para tudo, isso não é nem bíblica. Existe uma compreensão da Bíblia, através dos princípios ensinados nela, que nos fazem chegar à conclusão que atentar contra a própria vida nos leva, sim, à condenação. É uma conclusão acerca do que a Bíblia ensina. Porque, se vocês não pararam para pensar, o ato do suicídio é um ato de extrema incredulidade, né? O camarada que atenta contra a própria vida está dizendo para Deus que ele não pode mais fazer nada por ele, né? Ele não clama a Deus por misericórdia, ele tira a própria vida, negando a misericórdia de Deus, rejeitando qualquer possibilidade de misericórdia de Deus. Então o camarada que tira a própria vida, ele está sim em condenação, pelo ato de incredulidade contra Deus. É um ato extremo da rejeição dos apelos e da graça de Deus. É um ato extremo de rejeição. Tipo, eu estou com a minha vida destruída, né? Está tudo errado, estou num beco sem saída. Porém, existe uma saída. A saída é Deus, mas eu também não quero ela. E aí eu tiro a minha própria vida. Entendeu? Então é um ato extremo de incredulidade, é o ato extremo de rejeição da graça, é o ato extremo da tentativa de afastamento de Deus, né? Tipo, eu estou encerrando aqui. Então não há mais possibilidades nem para mim, nem para Deus. Entendeu? Claro que o suicida, a maioria deles não tem essa consciência, né? Ele não está deliberadamente ou conscientemente fazendo isso, mas o que ele está fazendo é isso, né? Então, ele não vai blasfemar de Deus e tirar a vida. Ele vai tirar a própria vida num ato de sofrimento, desespero, de dor, de angústia. Só que o que ele está fazendo representa isso. Representa essa blasfêmia, representa essa rejeição, né? Representa esta incredulidade. Então, quando a gente fala que o suicida ele não tem salvação, é dado o contexto daquilo que nós entendemos da revelação de Deus e não é necessário um versículo categórico. Agora, podem existir exceções? Podem. Por exemplo, as pessoas com algum tipo de deficiência mental, né? Deficiência mental. Você pega alguém que não tem noção real da realidade, né? Ela tem algum tipo de deficiência, então ele não tem noção real. Eu não estou falando de psicopatas ou coisa assim, não estou falando de alguém com uma deficiência física mesmo, né? Um dano cerebral, por exemplo, um dano mental.
Então essas pessoas, elas, se acaso acabarem cometendo um ato contra a sua própria vida, nós teríamos então a discussão sobre a possibilidade dela ter sido salva ou não. Porque eu gosto muito de John Piper, que ele faz um comentário sobre as crianças em pequena idade que perdem a vida, se elas são salvas ou não. Porque nós temos um dilema soteriológico. Porque, num lado, a Bíblia é bem clara que o homem já nasce sobre a condenação. Ele já nasce sobre a condenação de Adão do pecado original. Porém, nós temos também o fato de que a consciência acerca da realidade também entra nessa questão. Então, a criança, nos primeiros anos, ela não tem consciência da realidade. E aí, nesse caso, John Piper diz que não sabe explicar, não sabe apontar teologicamente o porquê, mas ele acredita que o sacrifício de Cristo abarca também as crianças na sua condição ainda de inconsciência, né, de certo e errado e de Deus e de realidade. Então, nesse ponto, nós poderíamos dizer que o camarada que tem uma deficiência mental, né, e aí é incapaz de compreender a realidade intelectualmente ou racionalmente falando, esse camarada, se atentar contra a própria vida, primeiro que ele nem sabe o que ele está fazendo em relação ao dano, né, de atentar contra si mesmo. Ele não tem essa consciência. Então, nesse caso, há uma possibilidade, de forma inexplicável teologicamente, de Deus se compadecer e o sacrifício de Jesus ter coberto também essas pessoas. Mas aí é um caso extremo, né? É uma exceção extrema e não é uma regra. Nós não podemos tornar a exceção uma regra. Não podemos tornar a exceção uma regra. Então, nesse caso, existem sim algumas poucas possibilidades. Agora, atribuiríamos isso também à pessoa que está, por exemplo, sob a influência de alguma substância psicoativa? O camarada foi lá, então, encheu, né, o organismo de substância psicoativa, está totalmente transtornado, não tem consciência dos seus atos e tira a própria vida. Existe a possibilidade? Aí provavelmente não. Nesse caso, provavelmente não. Ou o camarada que, pelo fato da depressão profunda, está ali então em desespero e aí perde a consciência da realidade e comete esse ato, provavelmente também não. Provavelmente também não. Por quê? Porque aí nós temos as consequências, né, de uma vida afastada de Deus. Alguém que tem a plena faculdade das coisas e que tem acesso ao Evangelho e que o rejeita. Então, aqueles que rejeitam o evangelho receberão as consequências dessa rejeição, e elas vão se mostrar das inúmeras maneiras possíveis. E o desespero e a depressão profunda é um deles. É mais um deles. Assim como o camarada que está preso no álcool, né, e bebe, destrói a própria vida, e isso é um ciclo vicioso que vai até o final da sua vida, ele vai morrer, vai para o inferno. Alguém poderia advogar, não, mas a dependência, né, fez com que ele se tornasse incapaz de sair, e quando ele estava nesse estado de efeito do álcool, ele não tinha consciência dos seus atos, então Deus teria misericórdia. Mas aí nós estamos abrindo possibilidades que a própria Bíblia não deixa nem um pouco claro de que existam, muito pelo contrário. Então a situação é complexa, né? A situação é bem complexa, mas para que você entenda então de forma final o argumento, eu digo que as pessoas que cometem o suicídio estão cometendo um ato extremo de incredulidade e de rejeição da graça de Deus, de modo que elas estão dizendo, ainda que inconscientemente, que Deus não é Deus o suficiente para fazer alguma coisa por elas. E a questão do arrependimento espontâneo, eu acredito que isso é praticamente impossível. O arrependimento espontâneo, biblicamente falando, não existe. É necessária uma intervenção de Deus. E o arrependimento salvífico não é um ato apenas de me socorre, né? Ou um ato de desespero em relação às consequências do que a pessoa fez. Não. O arrependimento salvífico é uma compreensão real de Cristo como Senhor e Salvador. E isso não acontece de forma espontânea. Tá? Biblicamente falando, isso não acontece de forma espontânea. Então essa possibilidade é praticamente nula.
E a questão, então, das pessoas que têm alguma deficiência mental, aí nós teríamos a possibilidade, não podemos afirmar com certeza, de que a graça do sacrifício de Cristo cobriu, né, essas pessoas e também as salvará. Porém, é apenas uma possibilidade. Não há evidências teológicas para afirmarmos com segurança essa possibilidade. Então, no final das contas, eu acredito que o caminho descrito na Escritura da salvação, ele ainda é o melhor, a melhor opção. Creia no Senhor Jesus e será salvo. Submeta-se a Ele, entrega-se a Ele. Né? Independentemente da circunstância da sua vida, entregue-se a Cristo, confie nele e Ele tudo o fará. Fora disso, salvações alternativas, né? Salvações espontâneas, salvações inexplicáveis biblicamente, a gente deixa da parte de Deus, mas não há nenhuma segurança que elas existam e que elas de fato estão acontecendo. Porque uma coisa é verdade, né? Deus sabe quem foi para o céu e quem foi para o inferno. Agora, a Bíblia deixa bem claro o comportamento das pessoas que estão indo para o inferno e o comportamento das pessoas que estão indo para o céu. Então, nós temos evidências que podem nos dar segurança de constatar. Não é afirmar com orgulho ou com satisfação de que o camarada que morreu numa determinada situação foi para o inferno. É apenas uma constatação bíblica e que serve de advertência para que as outras pessoas que estão nesse comportamento não tenham o mesmo fim. Né? Então, quando nós dissemos que dificilmente, praticamente impossivelmente, um camarada que cometeu suicídio ele foi salvo, a gente não diz porque despreza o dilema, o sofrimento, a condição ou aquela alma humana. Não, a gente diz isso porque a Bíblia nos dá segurança para entendermos isso. Não com versículo categórico, poderia ter, mas não tem. Mas pelo conjunto das Escrituras, pela revelação, o conhecimento e a interpretação correta das Escrituras, nós podemos afirmar que o comportamento suicida de alguém que tem plenas faculdades mentais é sim um atestado de condenação. Né? É um atestado, é assinar a própria condenação, né? Deliberadamente. Não esperou nem ser julgado por Deus, ele mesmo assinou a própria condenação. Infelizmente, na esmagadora maioria dos casos. Então não vamos trabalhar com uma possibilidade de salvação obscura. Vamos trabalhar com o que a Bíblia revelou, né? Então convença quem está em depressão, né, de entregar a sua vida ao Senhor, que o Espírito Santo convença, que o Espírito Santo chegue e toque esta pessoa, né? Convença ela, né? Ofereça a salvação. Agora não espere que talvez, quem sabe, se der, ela seja salva, mesmo depois de um ato extremo contra a própria vida. Valeu, pessoal.